Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. A dobradinha Eduardo Campos, do PSB, e Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, é, de certa forma, novidade na sucessão presidencial. Só que se esqueceram de combinar com o eleitor. O governador de Pernambuco, tido como candidato a presidente, tem menos da metade da pontuação da ex-ministra em pesquisas. Na última pesquisa divulgada do Instituto Datafolha, ela subiu de 23% para 27%, enquanto Campos ficou patinando de 9% para 10%. Em vários estados, a aliança entre as duas forças políticas não deu muito certo. Em Minas, com a desistência do prefeito Márcio Lacerda de disputar a sucessão estadual, desponta a pré-candidatura do médico Apolo Eringer. Um detalhe, Apolo foi professor de política da presidente Dilma. Ligado à ex-ministra, ele atua para disputar o governo de Minas. Estudante de medicina da UFMG, Apolo tinha 21 anos e integrava o grupo POLOP, de resistência à ditadura militar. Foi quando recebeu a missão de politizar jovens militantes. Conheceu, então, a secundarista Dilma Rousseff, de 16 anos. Exilado pela ditadura, Apolo fez aperfeiçoamento médico na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. Para debater em cena política, também convidamos Rodrigo Freitas, repórter especial do jornal O Tempo, debatedor do programa Rádio Vivo da Itatiaia. Trabalhou nas rádios Band News FM como âncora e chefe de reportagem, CBN, Itatiaia e Alvorada. Apolo, para começar nosso debate, primeiro agradecendo a sua presença e também do jornalista Rodrigo Sempre Freitas. Prazer. Queria te perguntar, Rede e PSB parece que não estão se combinando muito, se comungando muito aqui em Minas Gerais. Você, essa semana, coloca a sua candidatura, a sua pré-candidatura como candidato das duas forças em Minas. Vai dar certo? O PSB vai te aceitar, que é da Rede Sustentabilidade, como candidato ao governo? Bem, é uma aliança nacional que foi estabelecida entre Marina Silva e Eduardo Campos. E eu sou filiado à Rede, né? Filiado inicialmente, porque agora você está no PSB, né? Eu sou filiado inicialmente à Rede e com esta aliança nacional houve um acordo de que as pessoas se filiassem ao PSB para que pudéssemos trabalhar juntos nesse momento histórico, porque há uma eleição para a presidência da República, governador de estado. Ao mesmo tempo, a Rede não está abrindo mão de se organizar de forma independente no futuro, né? Então, essa aliança, esse acordo, foi o fortalecimento de uma terceira via, já que PT e PSDB estavam dominando completamente a cena política brasileira, como se fosse assim, um bipartidarismo. Então, reservando tudo para si, né? Justo. Então, tanto a Rede quanto o PSB, tanto a Marina como o Eduardo Campos, estavam tendo dificuldade em levar seus nomes para se organizarem, porque havia uma pressão muito grande para que eles não fossem candidatos. Aqui então, em Minas, se formou essa aliança. Aqui em Minas, professor, como é que está o relacionamento PSB-Rede? É um relacionamento que está rendendo frutos efetivos ou, como há em alguns estados, há ali umas rusgas, há umas discordâncias? É água e óleo aqui ou não? Não. Todos os partidos políticos, todas as frentes políticas são cheios de contradições, né? Isso é geral, não é uma exceção. No caso da Rede e do PSB em Minas, há um ponto de união muito grande, que é a luta por candidatura própria. Tanto a Rede quanto o PSB e toda a aliança em Minas em sua maioria, por uma candidatura própria. Até o prefeito Márcio Lacerda defende candidatura própria, porque ele pediu 6 meses para pensar. E se ele não fosse a favor de candidatura própria, ele não teria pedido tempo para pensar. Mas durante esse tempo que ele pediu para pensar, que o senhor está falando,
vou até chamar de você de senhor, não, porque é uma pessoa assim de Pode ficar à grande vontade. expressão. Mas o prefeito engessou, de uma certa maneira, paralisou a sucessão em Minas, né? Com esse tempo que ele pediu para pensar. E agora, há condições de a Rede e PSB junto se equiparem para disputar a sucessão? Eu acho que sim, porque os dois candidatos que estão aí na mídia há mais tempo, né, o do PT e o do PSDB, eles não estão conseguindo grande coisa. A gente vê que eles estão com muita dificuldade de decolar, né? A sociedade parece que está um pouco refratária. Você não vê entusiasmo da sociedade com as duas candidaturas lançadas. Eu acho que houve até um desgaste muito grande para eles. E, de certa maneira, o candidato que sair agora será visto com curiosidade pela população, pela sociedade, como uma possibilidade de superar o atual clima de essa falta de entusiasmo que a gente encontra na sociedade com os dois candidatos. No caso da Rede Sustentabilidade e desse movimento do PSB por candidatura própria, tem um diferencial, porque esse nome, né, o meu nome está sendo lançado pela sociedade. A gente está vendo manifestações para todo lado, porque é uma espécie de uma reação da sociedade contra candidaturas nascidas em gabinete por articulações partidárias muito fechadas. Eu espero que essa candidatura, que será registrada amanhã no PSB, ela vai encontrar um ambiente mais tranquilo para desenvolver. As possibilidades são muito boas da gente crescer, desenvolver, e nós estamos brigando para vencer as eleições. A gente tem uma candidatura que é palaciana, do Pimenta da Veiga, ex-ministro, ex-prefeito de Belo Horizonte, uma candidatura que passa pelo governo federal, que é a candidatura do ex-ministro e também ex-prefeito Fernando Pimentel. A candidatura do PSDB, a partir do Pimenta da Veiga, é uma candidatura que defende a questão da administração eficiente, de um Estado com uma administração voltado para resultados de administração. Aquele discurso típico do PSDB. A candidatura do PT se coloca como uma candidatura de cunho social, a exemplo daquilo que também, professor, acontece em nível nacional. Qual seria o diferencial ou lema da candidatura do PSB e da Rede Sustentabilidade nesse sentido? Eu acredito que a boa administração ela está por vir. Os resultados, né, em Minas Gerais, por exemplo, a questão do crescimento da violência, de estupro, você vê o crescimento os indicadores muito ruins na área toda a área de educação, de assistência médica, a população não está satisfeita. Então, essa propaganda de que os estados estão sendo bem administrados, isso é tudo propaganda paga, né? Não é realmente a voz da população. O que a Rede propõe e o PSB nessa aliança nacional seria um diferencial na política. Pessoalmente, eu fico imaginando, por exemplo, a possibilidade de você efetivar uma mudanças na administração, mas que seja com a participação da sociedade. Durante muitos anos nós lutamos para revitalizar o Rio das Velhas. Belo Horizonte se abastece com águas do Rio das Velhas. E a gente viu que o governo atual, ele não avançou na tarefa de revitalização do Rio das Velhas. Houve um certo avanço até 2010. De 2010 para cá, Só se diz abandonou... na gestão do Aécio Neves, então, houve um avanço durante a gestão Até dele. 2010 a gente avançou juntos. E de 2010 para cá houve um abandono completo da revitalização do Rio das Velhas. E todos os moradores na bacia do Rio das Velhas sentem isso. Os fazendeiros, as cidades ribeirinhas, os pescadores, lamentam que não tenha continuado esse trabalho de recuperação do Rio das Velhas. Então, no caso, por exemplo, da Gandarela, nós temos uma área de mineração no quadrilátero ferrífero. Mas Belo Horizonte depende muito da água dessa região do Alto Rio das Velhas. E o governo tem sido implacável na concessão de licenciamento para mineradoras, insensível à questão da água.
e também autorizando a construção de minerodutos que não pagam o ICM, né? Você está levando água e minério de Minas para exportar sem que isso renda dividendos para o Estado, sem que isso melhore a condição nas regiões que exploram o minério. Só no início emprega muita gente. Depois, na manutenção da mineração, por 10, 20, 30 anos, o desemprego total. Então, nós estamos gerando crises como se Minas tivesse apenas a mineração como o principal, o seu único eixo econômico, né? O senhor falou em 2010, Rodrigo disse Aécio, né? E eu até quero te perguntar isso. Como efetivar a sua candidatura, sendo que o PSB aqui em Minas é inteiramente aécista, né? Ou quase totalmente aécista. Pois é, nós a partir do prefeito, que tem uma ligação. Talvez a rede não seja, mas o PSB, a ligação é umbilical, vamos dizer assim. Tem secretário. A rede não é, né? Evidentemente não é. São 1 ou 2 secretários do PSB, né? É. Agora, nós vamos ver agora o comportamento do PSB. Porque existe uma maioria do PSB a favor de candidatura própria. No plano nacional, o Eduardo Campos está disputando com Aécio Neves quem vai para o segundo turno, se houver segundo turno. Então, o interesse do Eduardo Campos e do Aécio Neves é de quem vai disputando por quem vai para o segundo turno. Então, não tem sentido o PSB aqui apoiar o PSDB. É uma contradição que nós estamos esperando que vai se resolver no sentido de uma postura independente do PSB. Não tem sentido o PSB apoiar o PSDB em Minas, segundo o colégio eleitoral, sendo que o Eduardo Campos está disputando para ir para o segundo turno. Você falou em colégio eleitoral, em eleição nacional, e é o que nós vamos discutir, mas já já, Cena Política volta daqui a pouco.